Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil, canal que traz aulas de conteúdo de verdade para você toda semana, conteúdo riquíssimo de farmacologia, fisiologia, terapêutica, cuidado dos pacientes, clínica e muito mais. Toda semana eu reúno o conteúdo, eu organizo a aula, produzo a aula e gravo para você uma aula inédita. Porém, nem sempre quem está aqui no YouTube vai receber e é muito difícil você receber sempre os vídeos do canal, a não ser que você esteja inscrito e tenha ativado as notificações. Então já aproveita agora, faz isso para não perder nenhum conteúdo especial aqui do canal semanalmente. Pois bem, se você não me acompanha nas outras redes sociais, aproveite, lá eu posto muitas enquetes, postagens diárias de conteúdo que vão te ajudar também gratuitamente a aprender farmacologia. E se você quer virar aluno de carteirinha, aluno R2A aqui da camiseta Farmacologia Aplicada R2A, é só clicar no link aqui embaixo desse vídeo e conhecer a plataforma Farmacologia Aplicada R2A. Pois bem, na última aula aqui do nosso canal, eu falei para você dos anti-inflamatórios não esteroidais, uma classe de medicamentos com propriedades anti-inflamatórias e que não tem características hormonais. Não mexem com o nosso organismo através de vias hormonais. Eles são ácidos fracos, que absorvem muito bem por via oral e que vão inibir a ciclooxigenase, uma enzima capaz de desencadear todo o processo da inflamação. Mas esse foi o assunto da aula anterior. Nessa aula, nós vamos falar das interações medicamentosas que outra classe de anti-inflamatórios pode gerar. E essa classe é dos AIEs, anti-inflamatórios esteroidais. São os anti-inflamatórios com características hormonais. Isso mesmo, são anti-inflamatórios derivados do cortisol ou análogos do cortisol, de um hormônio que nós temos no nosso corpo e que faz papel de anti-inflamatório, antialérgico, glicocorticoide, ou seja, mobilizador das reservas de glicose do nosso fígado e assim por diante. Pois bem, a classe de anti-inflamatórios esteroidais ou corticoides também apresenta diversas interações medicamentosas. Então, eu listei as principais, produzi esse conteúdo exclusivo para você aqui do canal e eu espero que você goste. Vamos lá então. Bom, a primeira interação importante quando nós falamos de glicocorticoides é o contato, é a relação que ela tem, a classe de maneira geral, com os anticonvulsivantes. Diversos anticonvulsivantes, lembrando, né? Os anticonvulsivantes, eles são fármacos que naturalmente eles são indutores enzimáticos. Ah, professor, mas eu não lembro o que é indutor enzimático. Indutor enzimático é uma molécula capaz de induzir a produção de mais enzimas de metabolismo, principalmente a P450. Então lá no nosso tecido hepático nós temos lá diversas isoformas, diversas famílias da P450 e elas metabolizam os medicamentos. As famílias têm características que permitem com que esse complexo de proteínas quebre a molécula do medicamento, metabolize a molécula do medicamento. Pois bem, alguns fármacos são indutores enzimáticos, então eles aumentam a produção dessas enzimas e consequentemente vai aumentar o metabolismo. E é o caso dos anticonvulsivantes em comparação aos glicocorticoides ou em relação aos corticoides. Pois bem, os anticonvulsivantes fazem esse papel de indução e ele só é possível quando o fármaco é utilizado a longo prazo, porque não é bem assim estimular a produção de proteínas no corpo. Ele precisa ser utilizado de maneira sustentada para que o estado de metabolismo aumente no nosso organismo. Então, uma pessoa que utiliza anticonvulsivantes, e principalmente fenitoína, fenobarbital e carbamazepina, ele vai ter um estado de metabolismo do corticoide elevado. Porque com o tempo de uso contínuo dessa classe de medicamentos anticonvulsivantes, ele vai começar a produzir muito mais, cada vez mais P450 que metaboliza o corticoide. E esse aumento no metabolismo faz com que o corticoide não tenha tanto efeito no corpo dessa pessoa. Então olha só, uma interação medicamentosa a longo prazo, fomentada ou originada de uma indução enzimática, uma indução da biotransformação do corticoide. Então, um paciente que utiliza cronicamente anticonvulsivante, ligar o alerta que o corticoide pode ter menos efeito.
Além disso, aquele paciente que, às vezes até erroneamente, é claro, evita utilizar um anti-inflamatório não esteroidal, porque tem gastrite, porque tem problemas de erosões no estômago e acaba utilizando então o AIES, porque ouviu falar, que o médico falou, que o farmacêutico citou, que ouviu falar em algum lugar que o anti-inflamatório esteroidal não causa gastrite, não causa erosão no estômago. E se você não tem nem ideia do que isso, esse mecanismo, volta na aula aqui do perfil que eu falo dos anti-inflamatórios não esteroidais e as interações medicamentosas dele, que eu falei mais sobre essa úlcera, sobre a gastrite, sobre os efeitos gástricos dos anti-inflamatórios não esteroidais. Pois bem, então esse paciente acaba usando o AIES, esse anti-inflamatório esteroidal, o corticoide, pensando que ele não vai causar gastrite, já que ele tem gastrite, então ele opta por esse anti-inflamatório, erroneamente. Né? Porque, na verdade, cada caso é um caso, cada indicação é uma indicação e tem que ser avaliado o paciente como um todo, né? Um caso clínico como um todo. E aí, nesse caso, esse paciente que tem gastrite, que tem risco de gastrite, acaba utilizando um sal de fruta, um antiácido local, direto no estômago, anulando a acidez do nosso estômago. Essa diminuição da acidez estomacal diminui a absorção do corticoide. Claro, eu dei um exemplo aqui de um paciente que já tinha gastrite e optou pelo corticoide, mas muitas vezes a pessoa está utilizando um corticoide e acaba tendo gastrite e acaba tomando, então, o antiácido para diminuir a acidez do estômago. Aquelas doses do corticoide administradas junto com o antiácido, ou no mesmo momento, um pouco antes, um pouco depois, vão ter prejuízo na absorção e isso pode comprometer o efeito farmacológico. E aí, quando nós falamos dessa classe de medicamentos, que é uma classe com uma vasta propriedade hormonal, precisamos entender que o corticoide vai mexer com o corpo como um todo. Ele vai alterar todos os sistemas do nosso organismo. E isso já subentende-se uma interação medicamentosa, né, ou várias interações medicamentosas com diversas classes de medicamentos. Então, aonde o órgão ou o sistema aonde existe um órgão ou um sistema que o corticoide interfira, mexa com a fisiologia normal, vai haver uma interação medicamentosa se a pessoa tiver uma anormalidade naquele tecido e precise usar um medicamento. É uma interação de efeito, né? Então, um exemplo para vocês. O corticoide, pelo seu mecanismo de ação, acaba diminuindo ou enfraquecendo os ossos, diminuindo a absorção de cálcio, né, e enfraquecendo os ossos, porque o corticoide diminui a finalização da vitamina D, né, a produção final, a ativação da vitamina D no rim. Então, por causa disso, a vitamina D deixa de ser produzida, deixa de absorver cálcio da nossa alimentação com a maestria que a vitamina D faz, e aí começam problemas de fratura óssea, um efeito adverso do uso contínuo de corticoides. Então, qualquer tratamento para osteoporose, tratamento para osteomielácia, tratamentos para evitar esse tipo de dano, um trauma mecânico muito grande no esqueleto, né, do nosso organismo, vai ter uma interação direta com o corticoide. Se a pessoa começar a tomar corticoide, vai prejudicar esse tratamento. Além disso, o corticoide pode aumentar a produção de PTH. E o PTH retira cálcio do osso. Então é tão importante quanto qualquer outra condição que leve à osteoporose. Pois bem, o corticoide também tem uma tendência em aumentar a produção de glicose do fígado, triglicerídeo, VLDL e, claro, esteatose hepática. Então, olha o perigo que é usar um corticoide continuamente ou frequentemente para o metabolismo da gordura. Inclusive, ele aumenta a gordura abdominal e diminui a gordura periférica. Então, olha a mudança no metabolismo da gordura do organismo, do adipócito. Então, qualquer tratamento para diminuir colesterol que mexe com, ou tratamentos até para esteatose hepática, vão sofrer interferência do uso do corticoide. Bem como a hipertensão arterial. O corticoide naturalmente causa um aumento da pressão arterial e pode interferir no tratamento da hipertensão, no efeito de vários medicamentos antihipertensivos. Ele estimula a quebra de proteínas também. O corticoide aumenta a insulina, a liberação de insulina para a utilização da glicose como fonte de energia, bem como acontece com o cortisol logo cedo na manhã, e isso pode mexer com o tratamento da diabetes. Então, se a pessoa utiliza insulina como suplemento e é um diabético como tratamento e é um diabético tipo 2, ou seja, ainda produz insulina, é muito perigoso
a utilização de um corticoide. Ele pode aumentar a liberação da insulina do nosso pâncreas, seja ela pequena, porque a pessoa está com uma deficiência, né? Por isso é diabético, mas esse aumento da liberação de insulina já é suficiente para mexer com o resultado terapêutico, podendo causar até uma hipoglicemia. O corticoide também causa uma retenção de sal e água. Outro motivo para interferência que pode haver entre eles e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, pode causar insuficiência adrenal secundária, pode causar catarata e alteração de hormônios sexuais. Então, suplementações para tratamento de distúrbios sexuais ou tratamento de glaucoma, alguma normalidade ocular, muito cuidado com o uso do corticoide, porque ele vai interferir no tratamento. Especialmente no tratamento de catarata e nos colírios, diferentes colírios que podem ser utilizados, né, para resolver o problema, vão ter menos efeitos por causa da ação do corticoide. Outro efeito muito pontual e muito importante do corticoide, interação medicamentosa muito importante, é a interação do corticoide, que eventualmente pode ser utilizado como uma via de diminuição do edema, por exemplo, na insuficiência cardíaca, e os digitálicos e diuréticos depletores de potássio. Então, quando a pessoa utiliza um digitálico, né, um fármaco que vai aumentar a força da contração cardíaca, provavelmente ela está num estado de arritmia ou insuficiência cardíaca. Essa insuficiência cardíaca ela pode evoluir para uma insuficiência cardíaca congestiva, onde ocorre edema pulmonar e periférico. Nesses casos é utilizado um diurético, e o diurético é depletor de potássio. Ou seja, normalmente, né, ele vai diminuir o potássio no organismo. Essa diminuição do potássio ela vai repercutir no efeito do digitálico. Como mostra aqui nessa imagem, nós temos o mecanismo de ação do digitálico mais utilizado, que é a digoxina. Ela vai bloquear a bomba sódio-potássio ATPase, que é uma bomba que vai então retirar o sódio para fora da célula e mandar potássio para dentro da célula. Essa bomba faz isso para sempre manter a concentração de sódio fora do coração, fora da célula do coração. E aí o sódio fora, ele vai poder ser trocado pelo cálcio, que é um outro transportador que retira cálcio e manda o sódio para dentro, e assim a contração relaxa. Então a via de relaxamento do batimento cardíaco é dependente do funcionamento da bomba sódio-potássio ATPase. O digitálico vai lá e bloqueia essa bomba sódio-potássio ATPase. E se eu utilizo um diurético que diminui potássio, aumenta a potência do digitálico. E se nisso tudo for somado um corticoide, que eu já vi sendo indicado para edema, na insuficiência cardíaca congestiva, e a pessoa tomava furosemida e digoxina, ou seja, um depletor de potássio e um digitálico, esse efeito de toxicidade, né, e hipocalemia, gerando toxicidade, é muito maior. Então essa associação é muito perigosa para o paciente, pode ocorrer uma hipocalemia severíssima, diminuição do potássio, né, no sangue, e isso pode causar uma intoxicação gravíssima por digitálicos. O efeito do digitálico vai ser muito maior. Pois bem, outro efeito pouco discutido, mas muito importante, outra interação, né, pouco discutida, mas muito importante, é a dos AIs com os estrogênios e contraceptivos. Como nós vimos, os corticoides eles são derivados hormonais. E esses derivados hormonais vêm do colesterol, todos eles. Os hormônios sexuais, os hormônios adrenais. Então eles, como análogos do cortisol, derivam da molécula do colesterol, com algumas mudanças estruturais e funcionais, mas podem apresentar perfis cinéticos muito parecidos com os outros hormônios. Então, se a pessoa utiliza estrogênio como suplementação, por exemplo, da menopausa ou contraceptivo, junto com qualquer glicocorticoide, isso pode gerar um aumento do tempo de meia-vida do corticoide, por essa interação na farmacocinética, e com isso aumentar o efeito farmacológico do corticoide, tanto o efeito bom quanto o efeito maléfico ou efeito adverso. E por fim, sabemos, né, que o corticoide ele vai alterar a imunidade. Ele tem a capacidade de diminuir a imunidade do organismo. Inclusive, muitos corticoides são utilizados como imunossupressores em diversos tratamentos autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, psoríase. Então, nessas doenças com caráter autoimune, o corticoide é usado como imunossupressor. Agora, é um problema se a pessoa precisa da imunidade para alguma função e precisa utilizar o corticoide. Então aqui eu trouxe uma tabela das principais doenças, né, principais vacinas para a prevenção de diversas doenças, onde nós temos vacinas de DNA e RNA,
organismo vivo atenuado, ou seja, praticamente disfuncional, inativado, as subunidades e o vetor viral. Então, algumas opções aqui, né, de exemplos de vacinas, quando eu preciso da imunidade para estabelecer a minha imunização. O uso de corticoides durante a fase de vacinação é muito perigosa porque pode ser que você esteja dando um tiro no pé, utilizando um medicamento que vai impedir o estabelecimento da imunidade perante a aplicação da vacina. Então, uma interação diretamente ligada a um produto farmacêutico, a um produto de prevenção primária, e que acaba diminuindo um fator tão importante na população, que é a imunização em massa. Interação, então, com agentes imunizadores e corticoides. Pois bem, então essas são algumas interações medicamentosas dos corticoides. Se você quer saber mais interações, mais conteúdo aprofundado sobre corticoides, inclusive o mecanismo de ação, fatores cinéticos, características da classe farmacológica, deixa aqui nos comentários que na próxima aula eu trago para você com certeza. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue na rede vizinha e até a próxima aula. Tchau, tchau!